E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos relacionar os perfis comportamentais com o seu modo de estudar. Então vamos lá. Eu não sei qual a sequência de vídeos que você está vendo aqui agora, se esse é o primeiro ou o último que eu gravei, mas essa introdução ela é mais ou menos parecida para todos, para que você entenda o que esse vídeo quer dizer. Eu fiz uma relação com a sua forma de estudar e aprender baseado na sua análise de perfil comportamental. Lembrando, eu não sou analista comportamental, então se você quer aprofundar nesse assunto, você pode procurar um analista e fazer algo mais acurado baseado no seu perfil comportamental, ok? Mas aqui nós vamos falar de forma bem generalizada o que seria esse perfil comportamental e como que eu posso aplicar isso nos meus estudos, certo? Então, pela definição do dicionário, o que significa perfil? O perfil está relacionado aos traços e às características de um indivíduo. E comportamento está relacionando esse indivíduo com o ambiente em que ele vive. Ou seja, é a forma como ele recebe esses estímulos vindo do meio ambiente. Então, aqui nesse vídeo, eu vou trabalhar um pouquinho da análise de perfil comportamental, que eu conheço que ela segue a teoria DISC. Então, pensando na teoria DISC, nós temos 4 tipos principais aí de perfis comportamentais. Ou seja, ela diz então essa teoria que cada pessoa tem um traço de personalidade um pouco mais marcante que faz com que ela tome as decisões do dia a dia. Então, já para começar esse vídeo, vamos falar que todos possuem os 4 perfis comportamentais. O que acontece é que você acaba utilizando mais um deles em detrimento de outros, mas isso não quer dizer que você é incapaz ou que você não consegue fazer alguma coisa, ok? Não é essa a visão aqui. Mas você identificando o seu principal perfil comportamental, isso pode te ajudar na forma de estudar baseado nos seus pontos fortes, e aí você vai minimizar os seus pontos fracos. Então nós temos basicamente 4 perfis comportamentais. Seria o executor, o comunicador, o planejador e o analista. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o perfil comportamental comunicador. Será que é o seu perfil ou será que é o perfil de alguém que você conhece, que está muito próximo de você? Vamos conhecer as características do perfil comunicador e você vai ver se ele se relaciona ou é familiar para você. O próprio nome do perfil comunicador já diz, ele é uma pessoa comunicativa. Ele adora estar no meio de todo mundo, ser ali o centro das atenções, ser reconhecido por aquilo que ele faz, porque afinal de contas, ele é um cara bacana, ele é um cara legal, ele é um cara com quem você quer estar junto. Esse é o perfil comunicador. Eu vou colocar algumas palavras aí na tela para você ver se fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, se você convive com alguém ou se você é essa pessoa, se você já se achou enquanto eu falei isso daqui. Mas o perfil comunicador, a gente pode inclusive pensar nele como uma figura importante, né? Uma figura aí do nosso dia a dia que a gente conhece e que tem muito bem esse perfil. É a cantora Ivete Sangalo, por exemplo. Excelente comunicadora, né? Então, o perfil dela claramente é de uma pessoa comunicadora, está no meio de todo, aquela pessoa bacana, super, né, contagiante, cativante do seu público. E veja então se essas palavras se relacionam com você. O comunicador, então, tem aí como palavras-chave para a gente identificar pessoas que precisam ou adoram reconhecimento, gostam de liberdade, gostam de espaço para criar, são pessoas comunicativas e se dão muito bem ou têm uma tendência muito legal, semelhante aí à dos influenciadores, certo? Então, pessoal, uma pessoa que tem o perfil comunicador tem excelentes amizades no trabalho, nos estudos, consegue trabalhar muito bem em equipe, consegue lidar com todo mundo, não só no sentido de
se relacionar com todo mundo, mas também de conseguir apaziguar os problemas que acontecem entre o pessoal, tá? Então ele consegue não só ter a atenção de todo mundo para ele, mas como ele também consegue apaziguar essas situações que poderiam ser incômodas e algumas pessoas teriam uma tendência a criar essas situações ou de não conseguir resolvê-las, e o comunicador consegue isso. É excelente, então, o perfil comunicador para fazer atividades em grupo, para estudar em grupo. Então, veja que é uma forma bem bacana aí do comunicador se relacionar, né, com as pessoas e com a sua própria maneira de estudar. Ele pode, inclusive, estudar ensinando alguém ou retomando e revisando conteúdos com outras pessoas, porque essa é uma das características marcantes desse perfil. Como ele é bem comunicativo, ele acaba tendo essa questão de acabar, né, envolvendo e interagindo todo mundo. E é o cara ali que está preocupado, está todo mundo entendendo, está todo mundo seguindo um ritmo e por aí vai, né? Então, um perfil muito bacana para estudar e se trabalhar nesse quesito. Agora, pensando em pontos fracos. O que o perfil comunicador tem de ponto fraco que ele precisa dar uma melhoradinha para ficar mais legal assim, né? Para se tornar um perfil de excelência, né? Uma das palavras também que a gente não pôs ali, né, mas que seria ali meio pejorativa quando a gente pensa nos comunicadores, é que eles têm uma síndrome chamada que é a síndrome da onipresença. O comunicador é aquele cara que marca compromisso com todo mundo com diferenças de 5 minutos entre cada um, né? Ele marcou com a pessoa tal 1h30, com a outra 1h35, com a outra 1h40 e com a outra 1h50. E ele vai dar conta de todo mundo na cabeça dele, sim, só que ele não vai dar conta. Por quê? Porque ele se programa para fazer um compromisso com a pessoa da 1h30 e ele conversa, ele é comunicador, ele traz a pessoa para perto, já chega mais gente, e ele é reconhecido, e ele fica mais. E quando ele vê já é 1h50 e ele perdeu os outros compromissos, mas ele chega atrasado, ele dá uma desculpa, mas ele vai e vai dar tudo certo, né? E não é bem assim que a gente deveria agir, tá? Isso pode trazer alguns problemas, né? Pensando em longo prazo. Então, essa síndrome da onipresença, ela acaba fazendo com que o perfil comunicador ele seja um pouco desleixado e desorganizado, pensando nesse sentido aí de não conseguir, né, cumprir aí compromissos no horário, né, e que tudo vai dar certo, ele vai conseguir sim, né, só que não consegue, no fim das contas, não deu, né, mas aí amanhã ele está repetindo essa sequência toda de novo. Então é ideal que o comunicador tenha uma forma de organização dos seus estudos. Ele é um cara bem adaptável, é interessante falar isso, não gosta muito de rotina, pensa nesses influencers, nesses artistas, nesses comunicadores que nós temos, por exemplo, na TV, na internet hoje, não tem muita rotina fixa. Então eles se perdem um pouco por esse fato de não ter uma rotina fixa e acabam não se organizando para os seus trabalhos ou estudos, e isso pode fazer com que muitas coisas fiquem acumuladas depois para resolver. Quanto mais a gente acumula, pior vai ser de resolver, pensando aí num conteúdo ou num trabalho que a gente tenha para realizar, tá? Então, uma forma que o comunicador tem é de se organizar, né? Fazer um planejamento de estudos, ver qual matéria que ele estuda hoje, amanhã, montar um cronograminha, né? Alguma coisa assim que direcione ele, uma agenda, uma rotina ali que consiga fazer com que ele se programe e realize todos os seus compromissos. E da melhor forma possível, que é uma forma que o comunicador sabe fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe aqui se esse aqui é o seu perfil comportamental e quais são as suas dificuldades e as suas pontos positivos, né, que você tem aí com esse perfil relacionado às suas amizades, ao seu trabalho e principalmente aos seus estudos. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você passar no Enem, no vestibular, gabaritar as suas provas de ciências da natureza. Não só. Biologia é para a sua vida.